Olá pessoal, tá começando mais um Semana Tricolor, trazendo grandes momentos do programa em 2023. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe essa transmissão com seus amigos são paulinos. Valeu! Glauco, designer com especialização em design esportivo, manja muito de tudo que você ouve falar assim, camisas de time, conhece muito também do mercado, né? E vou trazer aqui uma pergunta para você, que quem inclusive deixou essa pergunta foi o nosso liseiro, ou melhor, o Daniel Perrone. Uma das coisas que mais deixa o torcedor bravo é o preço que se paga por uma camisa, R$350, né? Por que custa tão caro? Como se chega aos R$350? Você conseguiria explicar para os nossos espectadores, por exemplo, como é a estruturação disso? E até me dizer, olha, é justificável ou não justificável? Olha, excelente pergunta, uma ótima oportunidade para responder. Primeiro, a gente tem o custo Brasil, que é inevitável para todos nós, inclusive produtores de conteúdo. Esse é um ponto óbvio. Porém, os insumos não são tão caros quanto você chega para o consumidor final na ponta da gôndola. Tem algumas variantes. Primeiro, produção externa, exemplo, Adidas, aqui no Brasil, que é o nosso caso, depois a gente vai falar da possível nova patrocinadora. Todas as criações, elas vêm num pacote que é feito por criação externa, uma equipe do exterior. Você não tem um escritório aqui produzindo isso. Isso também já traz um custo embutido na operação. Outra coisa, a questão que a gente tem também do transporte, as malhas viárias que a gente tem aqui no Brasil para você poder viabilizar. Isso tudo vai... Preço de frete, né? Quando vem lá na nota, preço de frete é uma fortuna. Uma fortuna, porque a gente tem a questão do roubo de carga, né? Então, distribuição, como é que você faz? Os insumos aqui no Brasil, eles são invariavelmente caros para você produzir diretamente, mesmo quando vem da China. E também tem muita coisa que é importada. Então, botando isso numa planilha detalhada, daria, obviamente, tirando um pouco da margem da fornecedora, para a gente conseguir reduzir isso daí, chegando na ponta da gôndola, com uns 20% eles ainda tendo um lucro razoável, fora a parte de royalty que é distribuída para os clubes, em média de 10% a 12%, tirando os impostos. Então você vai colocando tudo isso numa planilha e a gente chega nessa equação média desse valor entre 350 até R$500, dependendo também do insumo quando você tem camisas especiais. Exemplo, as camisas que são utilizadas para jogadores. Então você tem ali já uma tecnologia mais importante, que tem uma durabilidade até menor, porque ela é feita exclusivamente para performance, mas os insumos, todas aquelas partes de adesivo, costuras, pespontos, tudo que envolve a produção do produto em si, acaba sendo impactada para o consumidor final. Então, eu acho que um valor real seria 20% a menos do que está sendo praticado hoje no Brasil. 20%? 20% a menos, considerando também a questão de salário mínimo e tudo mais. Né? Se a gente pega... 20% é o que você acha que seria viável? Viável num limite ali, obviamente se houvesse um bom senso das fabricantes de você conseguir equalizar isso. Porque se a gente analisar, só para te entregar um dado complementar, lá fora... Uma camisa custa em média 80, 90 euros. Obviamente que é uma outra realidade, um salário mínimo de um europeu médio, né? Um cara que trabalha como Olha, garçom. Meu irmão estava em Madrid e falou, você quer uma camisa aqui do Real? Tá 110. Pois é, você tem essas variáveis euros. Também. E é caro, para eles também é caro. Porque ele é como um produto que ele está dentro de uma linha já de luxo, sabe? Ele é um artigo que ganhou muito valor também por conta dessa questão da moda, que a gente também pode falar, blockcore e usos que o mundo fashion acaba se apropriando também. Então, hoje a camisa que antes era algo tratado como uma questão até de segunda categoria em se tratando de uma relação social, você vestir uma camisa, hoje em dia não, tá todo mundo aqui, exceção a mim, mas vocês estão super bem vestidos e estão usando itens esportivos, então ele passa a ser também um elemento fashion e isso também contribui para você agregar valor, atribuir valor e aumentar essa margem no valor do produto. Muita gente comentando, né, nas enquetes, né, o Dantas falando, Beraldo tem cara de psicopata frio calculista. Que isso? no Mas ele dá risada antes do jogo, ele faz um negócio, ele ri. Tá, não, na hora do hino. É na hora do hino. É, mas é um trabalho psicológico, ele falou já falou que o coach dele ensinou, sei lá. O coach dele é o Bozo, né? Não, na hora do pênalti que ele foi rindo, eu falei, mano...
Meu Deus do céu, cara. Ele acertou, né? Foi Não, bem. e vai que vai, né? Tá nem aí. Não, todos os pênaltis nossos foram bem batidos, com exceção do Rames. Mas Escorregou, todos né? os outros foram bem batidos. Bem batido. Sim, todos. sim. O goleiro foi na bola, o goleiro deles lá foi na bola, mas não conseguiu. Quer dizer, bem batido. Foi. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sou de comentar, a não ser nos posts do Instagram oficial do São Paulo, eu não sou de comentar em páginas, né? Como Arquibancada, por exemplo, porque tem... Prestigio aqui. Não, eu não comento. Não, eu curto tudo, mas eu não comento. E teve uma página que eu comentei porque, cara, como se o Rames fosse o responsável pela eliminação. Eu falei, não, só pode estar de brincadeira. Eu não aguentei. Eu falei, porra, o cara Chega acabou aos de pênaltis chegar. muito por conta do Rames, então assim, não é uma E o coisa cara que- acabou de chegar. Nem lá ele tinha que estar, na minha opinião. Ponto. É a minha Seco opinião. pra vocês. A gente tem aí pouco mais de 10 dias pra esse primeiro jogo. O Rames entraria nesse time ou não? Como titular? Pergunta. Porque assim, a gente viu que o Rames jogou bem, né? Bem verdade que era 10 contra 11, né? Então tava mais fácil, vamos dizer assim, o jogo, né? Eu acho que condicionamento físico ele ainda não tem pra jogar os 90 minutos, mas assim, tá longe Você ainda. colocaria Então, ele mas pra ele jogar? treinou na folga dele também, agora que o time teve folga. Mas eu acho que foi ele tá treinar. pesado. Acho que ele tá pesado, mas eu fico naquela encruzilhada de que é o jogo do ano pro São Paulo. Ele precisa ter os caras que foram contratados pra esse tipo de jogo. Eu acho que o Rames Rodrigues tem que ser titular contra o Flamengo no Maracanã. Pra você. Eu colocaria porque eu acho que assim, depois é mais difícil correr atrás do placar. Entre Entra com ele. entrar no segundo tempo e E ter que correr atrás. já entrar com ele e tirar depois, acho que eu entraria com o Rames titular. Nem que ele saia no intervalo. Eu não entraria com o Rames, essa é a minha opinião. Agora, vocês dois que colocariam o Rames pra jogar, no lugar de quem? Cara, eu... Porque assim, o Rames, na minha opinião, talvez, ele renda melhor no São Paulo jogando um pouco mais recuado. Sim. Eu acho que Onde seria o Ganso onde- joga no Fluminense. Onde joga o Nestor. Eu Acho que seria no lugar do colocaria no lugar do Luciano no primeiro tempo. Por quê? Você entra com o Rames pra dar aquele... Assim, o Flamengo não iria tanto pra cima, talvez. Respeitaria um pouco, né? Você tem um cara ali diferenciado. Ele cansando no intervalo, você põe o Luciano que vai entrar babando com sangue no olho. E aí eu acho que mantém o nível. Não que assim, pô, Luciano e Rames, né? Mas o Rames tem mais técnica, mas o momento físico do Luciano é melhor. Eu tenho uma ressalva pro trio Luciano, Caleri e Lucas. Eu acho que não é o trio mais ideal pra sair jogando. Eu acho que o Luciano perde muito espaço de campo com eles. Eu entraria, e aí é um pouco, até pro seu jogo no Maracanã, com o Pablo Maia como primeiro volante, Sim. Alisson, Gabriel Neves, Rames Rodrigues, e aí Caleri e o Lucas Moura. Eu usaria essa composição. O Lucas Eu você acho jogaria que- mais adiantado? mais adiantado. Eu- Dupla com o Caleri. E é foda deixar o Luciano no banco porque é um cara muito decisivo, é um cara que tem um perfil diferente, mas eu acho que não... O jogo contra a LDU, principalmente, eu achei que ele ficou muito apagado no esquema de jogo de cair muito mais pra ponta. Eu acho que seria ideal ter um meio de campo reforçado com o Pablo, com o Alisson, que tá jogando muito bem, com o Neves também, com o Rames Rodrigues, que é o cara mais diferenciado, e na frente Lucas e Caleri. O Rato vocês já desconsideraram, né? O Rato Porque, Pra mim, se assim, mantém. não dá pra desconsiderar tanto o Rato no esquema do Dorival, porque, olha só, o Rato foi responsável pela nossa classificação em Itu, poderia ir pros Sim. pênaltis. É importante. E contra o Corinthians também. É um cara importante, mas eu acho que no Maracanã é uma situação diferente. É, Precisa ser mais técnico do que tático necessariamente. Né? Então, Eu acho que em relação ao Luciano, no Maracanã, é um jogador que tem que jogar, que tem que estar em campo pela representatividade, pela catimba, pela provocação. É esse cara que mexe com o adversário e numa situação, sei lá, de alguma confusão, é aquele cara, não que não pode parecer aquele louco, maluco, sem responsabilidade, mas é aquele cara que intimida. E eu acho que em jogo grande, contra um Flamengo que tem caras assim também, como o Gabigol, né? É um cara que provoca, que tira onda, a gente sabe. Eu acho que o Luciano tem que estar em campo. Eu guardaria Nesse ele pro jogo aspecto. porque eu tenho medo do que ele pode fazer no Maracanã também se a atmosfera ficar muito pesada. Porque ele é um cara que toma cartão bobo, é um cara que pode... Com responsabilidade, tirar eu tô um pouco do falando. eixo. Sabe, assim, Assim, intimidar o adversário, Quem mas que com tá responsabilidade. amarelado nesse jogo? Rafinha tá pendurado. Pendurado? Se eu não me engano, Esse o Luciano tem um ou dois, né? O Luciano, eu não sei se tá pendurado. Porque o Rafinha chega Não, com ele muita cumpriu vontade suspensão também, contra né? o- Ah, Quando é ele verdade. quer pegar, ele chega. E ele vai precisar, porque vai ser o Bruno Henrique, não é qualquer atacante. Mas tá. eu acho que, enfim... Tem que ter um trabalho bom Jogo assim, acho que o Luciano é Natani. muito decisivo. Mas assim, o meu meio de campo seria mais ou menos o do Gabriel aqui, o não o Gabriel deles, o nosso. Né? Mas assim,
Pablo Maia e Alisson, ou Gabi Neves, se tiver em condição. Rames e Nestor, porque eu acho que essa combinação de ter ofensividade pode ser uma boa, né? Claro que se o Gabriel Neves estiver melhor fisicamente, aí eu tiraria o Nestor, né? E na frente, Lucas e Caleri. Aí no segundo tempo, com o Rames cansando, eu tiraria ele e colocaria o Luciano. Sim. Pra dar esse fogo que a Renata falou, né? Mas, vamos ver. Esse é um problema do Dorival, não nosso, né? Dorival. Ele vai saber resolver como ninguém, porque ele conhece muito bem o Flamengo, né? Sim. No Maracanã, principalmente. Aí ele entra com o Michel Araújo, né? O time que a gente não tá Michel esperando. mal, hein? Michel caiu. Nossa senhora. Desde o Santos, né? Do jogo do Santos, ele não... Nunca foi um lapso de grande craque, mas também... tá Ele uma gastou situação- tudo ali, né? Aquela bola do meio de campo, se tivesse entrado no gol, o Michel era outro jogador. Citou a volta do Ferrarese. O Ferrarese joga muito. Eu gosto do Alan Franco. Eu gosto muito do Alan Franco. Melhorou muito. Eu acho que ele melhorou muito e sempre que é solicitado, joga no máximo. Temos o Diego, que fez ali uma final espetacular. É capaz. É capaz. É capaz. Ferrarese. E falou. Caiu nos últimos jogos, mas é um cara que a gente sabe que tem condição. E o Arboleda. Então nós temos 4 zagueiros aí, e daí tem o menininho da base que você traz ali, aí traz o Belém, traz para complementar, mas são 4 zagueiros, fora o Beraldo, zagueiros prontos a qualquer momento para jogar. Que o Diego Costa fez, né? Não, sim, fez. Na final, no Morumbi. O Diego Costa, a hora que o Arboleda machucou com 4, 5 minutos, eu olhei o pessoal do lado e falei, zedou o pé do frango. Não, mas tô desconfiado do Diego. Não é nem desconfiança do Diego. Pô, você entrar numa final, não adianta falar. O cara, quando ele se prepara pra entrar jogando, ele se prepara de um jeito. Não adianta. É uma coisa que não tem como você pedir pro cara que vai ficar no banco se preparar da mesma forma. Deveria, mas não tem como. Eu já fui titular, já fui reserva. E é diferente, não adianta. O zagueiro, muito menos, porque substituição de zagueiro é raro, né? É mais quando machuca, essas coisas. Ele entrou com 5 minutos de jogo. Numa final de Copa do Brasil. É muito difícil e fez o jogo da vida dele. O jogo da vida dele e foi bem pra caramba. Você sabe que tem muita gente que defende que o Diego volte a ser volante. Que ele tem muito uma saída de bola boa, né? Até porque ele foi volante, né? Na base. Claro. E que o São Paulo provavelmente vai ficar sem cão de guarda ali, né? Você mesmo falou, o Luan não é que ele não é confiável. A gente não consegue dar uma sequência. Ele não tem sequência. Exato, não tem sequência. Não é, então, ele é confiável bem. Muito, Mas ele muito não tem confiável. sequência. Eu adoro o Luan. Se ele vai ter. Pô, será que eu vou poder contar com o Luan? É dúvida. É uma dúvida. Isso. Eu vou poder contar com o Luan? Não dá pra contar com o Luan. Só ele. Não dá. Pra ele jogar 10 jogos seguidos? Sim. Sem machucar, sem se desgastar, sem... Né? Hoje a gente sabe que o Pablo pode jogar. O Pablo é um dos que mais jogou no ano. A gente não consegue ter uma certeza de sequência. Exatamente. Né? Isso que preocupa nessa posição. Então, mas aí você tem que dar sequência pra saber, né? Não sei. Mas é que hoje, como mas que você... reforçar também. A gente tem que se reforçar em alguns pontos aí. Sim, claro. também acho. acho. Que essa posição tem que se reforçar. Sim, vai ter saídas, né? Provavelmente o Mendes saia também, né? E, gente, o Gabriel Neves não tá bem, né? Não tá bem. Não tá. Mas Não tá bem. eu acho que também dá pra, mas ele dá é um pra dar uma segundo- chance numa pré-temporada. Mas também. eu acho Não, que ele eu também- gosto. Eu Sempre... acho que ele também tem que ser considerado como segundo volante, não como primeiro, como foi no Allianz. Porque senão- É que o jogo, o segundo jogo das quartas de final, ele jogou com o Alisson. Foi e bem. os dois jogaram pra caramba. Muito. Entendeu? Exato. Então, a gente também não pode... aquela história, né? Céu e inferno. Sim. Sim. Né? Eu, enquanto jogador de futebol, no começo eu era muito pilhado com isso, com opinião pública. Nem tinha rede social na época. Então, era jornal, né? Você pegava... Se lesse no jornal, você ficava abalado. Você ia ficar doido hoje. Não, então. Meu Deus. E se fosse pro bem, também... Info, Porra, né? até que eu peguei uma pessoa pra conversar comigo, Renan, esquece jornal, você é cego, surdo e mudo. É isso aí. Tem que blindar, né? Tanto que no final da minha carreira já existia a rede social e eu ainda não tinha. Então eu tinha que estar focado no que o treinador me fala. Ô Renan, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa fazer isso, fazer aquilo. E isso tem que ser uma preocupação. Agora, o que o torcedor fala, o que a imprensa fala, se o jogador do São Paulo hoje, do Flamengo, ele estiver preocupado com isso,
Ele não joga, o cara se mata. Pô. Não joga e não vi. Renata, faça sua pergunta pro Glauco Diógenes, conhecido como o Mago. Já pensando no próximo patrocinador, né? A gente tem escutado cada vez mais rumores de que a New Balance deva ser. Aliás, acabou de. Viu? Passou Se uma você- mensagem aí, é não, verdade. falando que muitas lojas da New Balance estão fechando. Como é que o São Paulo vai. Verdade. Então, como é que o São Paulo vai fechar Que eu esse saiba, fechou acordo? tudo, hein? Olha lá. Pois é. Eu vejo... Na verdade, independentemente de quem vier. Tá né? bom. A gente ainda não sabe porque não cravou isso ainda. Uhum. Eu acho que opção de catálogo, eu já vou puxar pro meu lado, né? Perfeito. Feminino e infantil, cara, é muito vazio. Né? Eu cobro isso aqui direto. Sim. Você não tem muita opção. Por exemplo, esse casaco você não acha. O que o Sombra tava semana passada também, que é um moletom, você não acha. Como melhorar isso? Como fazer com que isso mude? Existe alguma coisa que possa ser feita? Existe. E, ó, a gente não combinou. Ou é o público que não consome, por isso que não tem tanta demanda? Como é que funciona isso? Nossa, obrigado por me permitir responder essa pergunta. A gente não combinou nada de verdade e eu trouxe o que seria dentro de um critério de tecnicidade para você poder elaborar um contrato desse. E isso tem que partir do clube. Primeira coisa. Tá? O clube teria que ter alguém de produto especificamente, um departamento, na minha visão, que estivesse atrelado à comunicação e também ao marketing, um departamento de desenvolvimento de produto que pode ser de design também, para poder hierarquicamente ter autonomia para exatamente oferecer essa tecnicidade. E aí é o seguinte, dentro dessa tua pergunta, exatamente seriam 10 itens básicos e aí entraria exatamente isso. Por quê? Quem é desassistido principalmente? Torcedoras, né? Público feminino, público infantil. Que aumenta cada vez mais. E né? aumenta cada vez mais. E é uma estupidez você não ter isso, perdão da E palavra. mulher gasta mais que o homem. Muito mais, não tem Exatamente. nem comparação. E aí Eu envolve só o não quê? tenho esses daí que você tem, porque não tem, tá? Se não tinha. Mas envolve, inclusive, Cara, a Faz modelagem. que nem minha mulher, ela recorta tudo pra modelar os negócios. Ah, é a customização. É isso, Customiza. patchwork. Pô, É uma Porque alternativa. vamos montar uma loja de customização de produtos do São Paulo. Ó, ia faturar uma nota. Isso acontece é. muito lá fora, hein? É o Black Verdade. Core. É o Block Core. É É mesmo? o nome, tem um nome para isso, que inclusive dentro do contrato poderia constar. Mas, por exemplo, a jaqueta que você está usando, ela está super ajustada ao teu corpo. Mas não é da Adidas. Exatamente. Né? É licenciado. É um item licenciado. Mas não você é do tem- patrocinador principal. O que é uma pena, Exato. né? Mas, ó, você tá super bem vestida, você pode ver que o caimento de ombro, até a projeção do peito, né? Da forma da mulher. Então, isso tem uma modelagem específica para se fazer. E, obviamente, que isso impacta na produção. Mas se você tem a tecnicidade, a mesma coisa para os pessoal plus size, que precisa ser atendido. Sim. Linhas infantis que não fiquem sempre com aquela mesma cara de um produto de qualidade inferior. Então, eu listei aqui o que seria o ideal para você ter 10 itens. Eu vou falar rapidinho. Ó. Exclusividade, com multa elevada, no caso, se você botar isso em contrato. Aí vocês podem ir me interrompendo também e ir complementando, tá? Mas, por exemplo, debate-se muito com a chegada da New Balance essa possibilidade de você ter exclusividade. Como fazer isso? Ela vai sair do Red Bull? É interessante para a New Balance fazer isso. Quais são os interesses da chegada da New Balance? A gente pode também falar. Tá? Mas rapidinho. Ó. Garantir ao menos um template exclusivo por temporada. O que acontece muito, que é uma reclamação recorrente da torcida? A questão do template. O template ele é utilizado, é a forma que a camisa vai ter. Vai ser gola polo? Vai ser gola V? Vai ser gola careca? Pelo menos um desenho exclusivo o clube deveria ter em relação aos concorrentes que a fornecedora já faz. Isso deveria constar em contrato. Por quê? Exatamente para você gerar esse uniqueness, essa identidade São Paulo. Para ninguém mais ter. O Porto, no caso da New Balance, não pode ter. O Lille não pode ter. Outra coisa, projeção de marca internacional. Você tem jogadores que estão vivendo em outros países e que podem atuar como embaixadores. Exemplo, França no Japão. O próprio Raí, que saiu recentemente, fez algumas... Enfim, tem toda a questão, mas tem uma presença forte na França e na Europa inteira. Outros jogadores que possam penetrar. Kaká nos Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui você já tem 3 frentes interessantes de mercado em que existe uma São Paulinidade recorrente que você pode atuar por nicho, projetando a marca. Acessibilidade para plus size, feminino e infantil. Tá dentro, é o quinto item. Linha de tecnologia exclusiva. Por exemplo, novos tecidos de tecnologia que a marca está se propondo a fazer. Como utilizar isso dentro de um viés de exclusividade do clube? Olha, a gente está para lançar aqui, um engenheiro têxtil desenvolveu um novo tecido com respirabilidade que é 20% maior.
Entendeu? Como que eu trago isso para o clube? Enfim, linha de corrida, que é o objetivo principal, a gente precisa falar sobre isso, da entrada da New Balance, corrida, basquete, skate e futebol. São os 4 pilares que eles querem trazer para cá. Né? Apresentar obrigatoriamente um plano de investimento, e aí vai um pouco em cima do que você comentou, a gente pode avançar, obrigatoriamente um plano de investimento sólido para os anos de parceria em contrato. Beleza, vocês querem fechar um contrato aqui de 4 anos conosco? Então tá, mostra pra gente o plano de distribuição. Quais serão as indústrias que aí também vão impactar no preço? Distribuição é fundamental. Fundamental. Isso aí. Você vê que, por exemplo, a gente tem uma base gigantesca no Nordeste, Brasília também tem uma base de torcedores gigantesca, são desassistidos. E aí, transição mínima de 1 ano, isso tem que constar em contrato. Porque agora, caso a gente vá para a New Balance, a gente tem que pensar 1 ano e meio, 1 ano em logística reversa. Se esse contrato, na melhor das hipóteses, já está sacramentado, eles estão só fazendo teste de ensaio aqui conosco, com a torcida, para dar sequência, o ideal é que isso daí já tivesse acontecido há 6 meses antes, com mais 6 meses até o final do ano, para que haja tempo de fazer, sem pressa e sem correria, pelo menos a primeira coleção de transição. Mas aí vai ter um problema, que remete ao contrato com a Adidas, que diz que a Adidas teria um prazo de não sei quantos meses antes para dizer se fica ou não. Aí, no caso, o fornecedor tem que responder 1 ano e meio antes. Perfeito. Exatamente isso, para você poder ter vazão, para não acontecer o que aconteceu com a Adidas na saída. E, por último, alinhamento de comunicação com o departamento histórico via curadoria interna. Foi uma ideia também que a gente ofereceu para o clube alguns anos atrás, o Senna lembra disso, que era você pegar o Departamento de História do São Paulo, por exemplo, que é fantástico, na figura do Michael Serra, e para todo ano você ter uma efeméride. E você ter mandatoriamente alguma linha de coleção que converse com isso. Por exemplo, esse ano, 30 anos do Bimundial. E a gente não tem nada, nem Libertadores. Né? Tem um selinho ali a colar, mas é tudo muito pueril. Então, imagina você poder ter um planejamento. Isso aqui é o básico do básico, que você tem vários outros itens. Mas, assim, eu trouxe aqui meio que rápido para a gente debater em cima do gancho que ela me deixou. Claro. Que é a gente poder assistir as mulheres. Assim. Desculpa também por ter alongado tanto a palestra, mas só para oferecer o máximo de informação possível. Agora, essa mesma postura, vocês acham que falta, já entrando num assunto delicado, hein? Falta no Rames Rodrigues? O que vocês acharam da entrevista? Começar pelo Perrone, que já escreveu sobre isso também, né? O que vocês acharam da entrevista? Foi um recorte da entrevista, né? A entrevista é muito mais longa. Ela é grande. É bem longa, né? Foi até o Felipe Ruiz lá, os amigos lá do GE. Mas o que você achou aí desse corte do Rames aí? Então, o corte foi muito bem explorado pela Globo, falando comercialmente, né? Porque ele dá muito, mas muito view. Mas ele faz parte de uma entrevista que é muito grande, que é muito maior. Eu acho que faltou ao Rames um pouco de tato na hora de ter falado isso, porque ele tem contrato com o São Paulo, né? Então, assim, é muito difícil você pegar e falar, o futuro a Deus pertence, quando você é perguntado sobre um planejamento para o ano que vem. Né? Então acho que faltou tato, sim. Mas assim, a entrevista foi muito lúcida, a entrevista foi boa com ele, gostei, assim, brincou o fato do Rafinha ter falado que ele ficou bravo, né? E tem que ficar bravo mesmo, né? Porque todo jogador tem que querer jogar, né? Principalmente jogo decisivo, jogo de final. Assim, foi talvez um deslize dele, né? Mas assim, aquele tal negócio, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né? E tinha um histórico aí que a gente falou até na última semana aqui no programa, né? Que assim, você teve lá o piriri, você teve desconforto muscular. Aí com a Colômbia tava bem, né? Jogou bem, assim. Aí volta pra cá, tem eu não quero duvidar isso não dá pra duvidar do Refis. Ele tem alguma lesão, sim, né? Mas eu acho que pode ser que tenha um acordo entre eles esse ano. E não tô falando que é o caso, mas existem lesões que você pode falar que às vezes exames não pegam, né? Por exemplo, né? O pessoal que faz aí exercícios em alto rendimento sabe. Mas assim, tinha uma cascata de situações que depois com esse recorte, né? Para terminar e botar no debate, tá? O Edu Afonso, ele tem um ponto de vista diferente. Ele colocou lá e eu acho que faz sentido também, né? O Rames acabou de assinar com a New Balance, que é a nova patrocinadora do São Paulo. Então, ele falou, não, nada é impossível no futebol, né? O Edu falou. Não quer dizer que seja impossível que o Rames esteja de saída, como diz o Jorge Nicola, né? Ele como já disse cravou, o Jorge Nicola. Né?
Mas, assim, é de grande interesse da New Balance, que está entrando no mercado brasileiro no futebol, pelo São Paulo, né? Assim, tá no Red Bull? Tá no Red Bull, mas vai entrar de verdade Sim. nacionalmente no mercado brasileiro com o São Paulo. Ter o Rames como um jogador do São Paulo. Embaixador. Né? Não é obrigatório isso. Não, até porque porque eles têm uma coisa é patrocínio pro jogador, outra coisa é o patrocínio pro clube. Porque eles têm o Nestor, tem o Endrick agora, né? O Rames. Então eles estão pegando vários atletas. Claro, não é uma garantia que o Rames fique ad eterno no São Paulo e tal. Mas eu sei que a gente pensa às vezes igual ali, quando a gente tuita. Cara, O que você acha? Eu acho muita coisa nessa então, história. Eu Pode acho falar. Muita coisa. Pode falar. Ô, Aqui a gente acha o que a gente quiser, né? meus achismos do Case Rames, tá? Pra mim, o Rames era o case da janela. O protagonista que viria era o Rames. O projeto da diretoria é o Rames. O Lucas caiu no colo aos 45 do segundo tempo. E daí você fala, pô, eu tenho a chance de trazer o Lucas, traz, e vamos ver o que a gente faz. Só que se você pega matematicamente, Lucas e Rames, só os dois, custam 40 milhões de reais por ano. Os dois apenas. O São Paulo ainda não tem estrutura para ter dois jogadores que custam 40 milhões de reais por ano. Fecharam na loucura pelo momento pré-Copa do Brasil e depois vamos pensar o que faz. Corta para agora. O Lucas chegou junto, foi protagonista, ganhou espaço, no título foi relevante. O Rames não entrou na Copa do Brasil, que foi o grande momento do time do ano. No brasileiro, foi muito mais testes pontuais e ainda tem o vilanismo, entre aspas, dos pênaltis perdidos na Sul-Americana. O Rames, ele tinha um projeto de ser estrela que rapidamente foi ofuscado, nunca aconteceu, e hoje ele briga por espaço no time, custando o que custa. Né? Então, eu tenho um roteiro que ele tinha uma tese de protagonismo que acabou no dia 2. Porque chegou um cara que roubou o projeto para ele, que já era identificado e que... Né? Então, o contexto que o Rames chegou, para mim, mudou no dia seguinte. Quando eu pego a entrevista, e eu li a entrevista, e ela é muito mais do que o corte, e o corte era tudo que o GE queria, ele é um presente, porque o corte é o que faz a entrevista estar na capa do GE. Sim. Se ele fala, na mesma entrevista, ele fala assim, eu tenho contrato, vou ficar. A entrevista não ia para a capa. Né? Mas, cara, eles foram atrás do corte e o corte veio. Jogador do tamanho do Rames... E só um parênteses, né? Na hora que saiu a entrevista, que anunciaram a entrevista, eu achei, agora ele vai esclarecer, vai acalmar. Vai acalmar. Fala assim, eu tenho contrato até o final do ano que vem, era a resposta mais óbvia. Era o que ele tinha que fazer. Eu acho que faltou tato também, ou então algum bicho tem aí dentro desse mato. Mas é aí que pra mim não existe faltar tato num jogador desse porte, Perrone. Você sabe quanto que esses caras têm de media training. Jogador desse tamanho... O tipo de roteiro da vida do cara foi do Real Madrid, foi do... Esse cara não fala nada por impulso. O Pato também foi do Milan, O Pato é retardado. Mas eu não sei se o Rames é ou não é. Não, eu sei que não. Você sabe que não? Eu não sei. Conhecido. Eu não sei. A entrevista que ele teve, para botar para discussão, gente. A entrevista que ele teve, para mim, foi totalmente lúcida, com exceção do grande corte. Mas vamos ser bem sinceros assim. Eu acho que o Rames Rodrigues tá pouco ligando pra isso, pra corte. Cara, ele tá falando o que ele acha de verdade, que é o real, né? Ninguém sabe o futuro. É isso aí. E pra ele tá... Cara, lá na Europa é muito disso. Lá na Europa os caras são muito sinceros, assim, no falar. Não tem esse negócio dessa malandragem aqui do Brasil. Né? Às vezes o cara não tá acostumado, falou um negócio, não sei nem se ele se arrepende, vamos ser bem sinceros. Não sei nem se ele... O cara jogou no Na Real Europa Madrid. não repercute tanto quanto repercute no Brasil, né, Porque gente? na Europa ele é mais um. Aqui ele é o Rames Rodrigues, ele é uma estrela do futebol internacional. Quando ele chegou no aeroporto, ele ficou assustado. Sim. Ele ficou assustado. Eu acho que ele não sabia que ele ia ser recebido daquele jeito. Entendeu? Então... E se você perguntar o meu achismo complementar, a diretoria do São Paulo sabia e gostou da resposta.
Eu acho. Eu concordo. sabe? É o fim do enredo. Fala assim, não deu certo. Então vai, Senna, tá mais pra Edu Afonso ou tá mais pra Jorge Nicola? Não é entrando no, assim, na questão Não, de estamos nem desmentir brigando, um no outro. estamos brigando. Nós tamo- Não, e nem Tá mais colocando... pra... Eu acho que entre o que falou o Edu e o Nicola, assim, eu sou muito fã do Edu Afonso, Eu também. demais. Mas Eu também, eu já o Edu falo é aqui, demais. eu já falo aqui há algum tempo, o meu achismo, e não é informação, é achismo total, por todo esse Eu não sou roteiro, jornalista. eu acho que assim, o Rames não fica. Pra mim, eu sei que tem muita gente que fala, vocês estão caçando clique, Não, plantando estão notícia. torcendo pra ele ir Eu embora. tô torcendo. Eu de quero que ele jeito nenhum. fique, eu quero ver que ele mais ele fique. no São Faz Paulo. tempo que o São Paulo não tem um 10, É. cara, né? Eu acho que, assim, a postura, até a postura corporal, a identidade dele nos jogos, não tá com aquela cara de que, puta, vou ficar e vou arrebentar, sabe? É sentimento. E a data FIFA coloca essa análise ao quadrado. Porque ele viaja e come a bola. Porque ele chama responsabilidade. É o jogador que você queria ver no São Paulo na quarta. Ele tá com um piriri, no domingo ele arrebenta com o jogo, sabe? Então ele gera o desconforto vezes 2. É um monte de pecinha, né? Quando o outro me usar, eu vou mostrar pra vocês Deixa eu o que vocês mostrar, estão perdendo. deixa eu mostrar o que eu sei fazer. Porque assim, só complementando, porque assim, imagina, muita gente fala assim, mas vocês estão forçando. Eu não sei se tá nesse nível que o Jorge Nicola cravou, que ele cravou lá, que eles estão buscando uma rescisão. Não sei se tá nesse nível. Mas quem ventila pro Nicola vem do clube, cara. Vem direto. Não é... Mas com qual intenção, entendeu? Não. Tipo, joga, sabe? Pra mim, é o eterno... Vamos ver o que o pessoal acha. Exato. E daí eu fico plantando informação Narrativas. e fico medindo. Falo, tem mais gente que já tá de bode do cara. Podemos livrar 20 milhões de folha. Que eu não tenho como pagar. Exatamente. Porque se o São Paulo tivesse grana para pagar as 2 estrelas, eu não falaria nada do que eu tô falando aqui. O São Paulo não tem. Exatamente. O São Paulo não Flamengo tem todos esses problemas e deixa todo mundo lá, porque tem como pagar. Sim. Né? O Flamengo tem como pagar. O Palmeiras se dá o luxo de contratar, sei lá, o Nico Lopes, que é o bambambam do Uruguai, do Paraguai, sei lá de onde ele é, e deixa no banco e a torcida chia, né? Porque tem um monte de corneteiro que nem São Paulino. Mas eles têm dinheiro pra pagar e deixa lá. Porque guardadas as proporções, imagina, nem dá pra pôr as mesmas pessoas na mesma página. Mas quando o São Paulo tinha o lateral camisa 10, né, o inominável, também era aquilo, não tinha dinheiro pra pagar, então também não faz muita questão que fique, sabe? Tipo, você quer sair? Vai, a gente faz um acordo aí, mal feito, mas faz, mas, sabe, se livra. E aí, eu acabei te cortando, desculpa, né? Mas o meu sentimento acaba sendo muito nessa linha, de que ele não tá com aquela cara de que vai, sabe, chamar o protagonismo e falar, vamos jogar essa Libertadores aqui, vamos botar no bolso, né? Eu ia falar isso, sobre a questão de postura do Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, ele nunca foi um jogador de postura. Ele, no Real Madrid mesmo, ele nunca foi um cara de... Nossa, e ele vestiu a camisa 10 do Real Madrid. Eu sempre senti o Rames Rodrigues um cara desligado. Desligado, de verdade. Alexandre Pato. Então, eu sempre senti o Rames Rodrigues um cara desligado. Ele chegou no São Paulo dando carrinho contra o Flamengo. E bem. Postura boa. Sim, sim. E ele chegou e, às vezes, ao que parece, até em alguns jogos que ele teve oportunidade, é que não tava dando certo ali. O time é Lucas, Rames e Luciano. Não é que o Rames Rodrigues... O que eu sinto, não é que o Rames Rodrigues tá sem vontade de jogar. É que não deu certo. O cara nunca errou pênalti na vida. Chega numa Sul-Americana, o cara erra pênalti. A falta é batida na trave. Então, achou que viria pra cá pra ser titular absoluto, que o time ia jogar em função dele, e que por enquanto não é nada disso. Não, e que fala o Fábio Andrade aqui no chat, que assim, eu já falei isso outras vezes também. Não é que assim, a gente tá só jogando nas costas do Rames, assim, não. Isso não é. Pelo contrário, tem uma parte grande que é da comissão técnica e Dorival, por exemplo, de não saber como encaixar o Rames no time. Rames, Lucas, Luciano e tal. E tem também aquele lado de falar assim, cara, mas você quer ficar também? Sabe? Eu acho que tem os dois lados ali, além da diretoria, né? O jogador tá mostrando que quer ficar,
Porque se você quiser ficar, cara, eu vou dar um jeito aqui, vou arrumar. A gente passa a pré-temporada, treina, testa, elenco e tal, e mete você no time. Agora, se você também não tá muito naquela de querer ficar, cara, eu não vou mexer no time que tá andando legal, Não só isso. sabe? Você acha que quando eles contrataram os dois, eles analisaram que os dois iam brigar pela mesma posição ou falaram que o Lucas ia jogar aberto pela direita e o Rames centralizado? Daí você traz, o Lucas começa a render muito mais centralizado com o Operário na ponta, você dobrou a aposta por uma mesma vaga. E ainda tem o Luciano ainda. Isso. A gente não tá nem falando do Luciano. Complicômetro na situação. Você já tinha alguém que era importante para o mesmo espaço. Então, você pegou 40 milhões e dobrou a aposta para uma cadeira que você já tem até o reserva. Sem dúvida nenhuma. Chile Agora, quento. o Luciano, ele é todo jogo assim. Todo. Todo jogo ele é assim. É. Muitas vezes eu amo o Luciano, porra. Né? É o nosso camisa 10, é um cara muito importante, mas Tem que ele ter um jogador com essa pilha, né? Sim, mas porra, ele é chato, mano. É isso. Se eu jogasse contra ele, cara, sei lá, Levantava sabe? ele. Tem jogador que eu fico assistindo assim, pô, eu queria jogar contra esse cara. Eu ia pegar Fala quem? Fala alguns aí, vai, Renan. Fala alguns pra gente, vai. ele. Porra, o Fagner é um. O Fagner, se eu jogasse contra ele, poderia ser o último jogo da minha carreira. Mas eu ia pegar ele. Sério? Sério. Quem nunca pensou isso, né? O Fagner, qual outro jogador que você gostaria de jogar contra? Felipe Melo, por exemplo? O Felipe Melo, apesar de... Eu acho o Felipe Melo leal. Eu gosto dele Eu também. gosto, mas eu acho ele é jogador duro, ótimo. ele é Personagem viril, necessário. ele é viril, mas ele é leal. E a minha opinião sobre o Fagner, eu não conheço a pessoa do Fagner, pode ser até uma boa pessoa, mas eu acho ele desleal. Eu também era muito duro. Eu era muito duro quando jogava, vocês sabem muito bem, mas eu era leal. Até porque tem um profissional, pai de Claro. família do outro lado, Não, né? Ele acabou com a carreira do Ederson, jogava no Flamengo. Isso é... Entendeu? Então, esse tipo de jogador. O Luciano é diferente, o Luciano é chato. Qualquer coisinha já Reclama. começa a bater no dama É isso mesmo. E quer trazer, e quem sabe trazer a torcida contra o árbitro, que muitas vezes não leva a nada, só tá trazendo o juiz contra ele mesmo. E às vezes até quer provar alguma coisa pro torcedor. Isso, quer mostrar sabe? alguma coisa. Uma do Lucas, se você concorda com a minha visão. Eu acho que o Lucas ele rende melhor quando ele vem do meio de campo. E ele começou assim com o Atlético, ele jogou Na legal. posição do Luciano, né? Que o Luciano tá jogando, jogou no Atlético Mineiro para o pessoal entender melhor. Exatamente, eu acho que ele rende mais. E outra coisa que ficou ali no Twitter ontem e hoje, que eu também até postei sobre isso, é o Juan. Muita gente já pintou e rotulou o Juan como pereba, descartável, um cara ruim que não presta. Eu acho que ele é útil. Eu também. Comenta a tua opinião, porque eu sei que você acompanha a base também. O Lucas, eu já falei que o Lucas pra mim é um jogador acima da média que o São Paulo contratou. Pra mim não era o Rames Rodrigues. Eu já tinha falado isso quando contratou os dois. Pra mim um jogador acima da média que o São Paulo contratou e mostrou na Copa do Brasil contra o Corinthians era o Lucas Moura. Teve as questões das lesões, né, lesão muscular, e agora essa lesão contra o Atlético Mineiro, que pode tirar até ele desse jogo contra o Flamengo, e aí o São Paulo vai tratar de renovação, de continuidade dele, né, pra próxima temporada, a gente tem que ver. Mas assim, o Lucas, ele fala também que ele prefere jogar como meio campo, como um jogador vindo de trás, que ele na base, ele era o camisa 10 do São Paulo em 2010 na Copinha, né, vindo de trás. Marcelinho, né? Era Marcelinho. Mas aí tem que identificar no clube também, no time, porque tem o Rames Rodrigues, tem o Luciano que joga mais atrás. Contra o Corinthians, que foi provavelmente a melhor partida dele, também teve aquela contra o Flamengo no Rio de Janeiro, mas eu acho que contra o Corinthians, que foi um jogo tão importante, ele veio de trás, né, como meio campo. Mas aí é aquilo. O Luciano também fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro e é um jogador que vem fazendo bons jogos no São Paulo, boas temporadas no São Paulo, e tem que se achar ali. Esse é o papel do Dorival Júnior quando a gente fala do Rames Rodrigues, esse é o papel do Dorival Júnior quando a gente fala do Lucas, esse é o papel do Dorival Júnior quando a gente fala do Rames Rodrigues. Encontrar o time, encontrar o que é melhor para o São Paulo, né? Não é encontrar o melhor pro Lucas, pro Rames, pro Luciano, é encontrar o melhor pro São Paulo. Quem tiver individualmente entregando mais, o Dorival Júnior tem que achar as posições. E 2024 vai ter tantos tantos jogos, que todo mundo tem que jogar, todo mundo vai jogar. E cair do que a gente tinha conversado agora do Juan, né? O Juan eu acho um jogador muito útil. E desde a base,
Nunca foi um jogador tão hypado como é o Rian Francisco hoje. O Juan nunca foi isso. Mas é um jogador que cresceu fisicamente, agora no profissional nessa temporada. Consegue jogar em algumas posições do ataque, às vezes abrindo pelos lados do campo, pelo lado direito. Ontem, no sábado, sofreu pênalti pelo lado esquerdo, né? Contra o Atlético Mineiro. É um jogador útil, não é um jogador craque. E é aquilo, até o Gabriel Fu, ele tem um post no Twitter, né? Que ele fala, a base não é pra formar craque. É o né? médio. Neymar, Lucas, entre outros jogadores, não vão subir sempre. Não adianta. Hoje, na base do São Paulo, com todos os respeitos aos que tem lá, você não vê o Neymar, você não vê... hoje eu acho que... o Beraldo, que eu tava falando na live, né? O Beraldo não tem na base. Agora não tem nenhum zagueiro pra subir profissional. Não tem. O Beraldo é um jogador único. Entendeu? Pra você subir um Beraldo agora vai demorar não sei quanto tempo. Senna, por favor, faça aquela pergunta que você tira a pessoa da zona de conforto, que a pessoa fica irritada. Pra você, o arroz vai em cima... Não. É pra tirar da zona de conforto. A gente vê uma movimentação grande de alguns clubes que o pessoal considera médios, né? Perfeito. De ter a sua própria linha de uniformes, né? Você acha que isso é uma tendência para clubes grandes se encaminharem para esse modelo? Que o grande desafio, você já colocou, logística, plano e tal, são coisas que alguns clubes grandes não fazem isso muito bem, né? Mas você vê agora o Curitiba, você vê Paysandu, vários outros clubes adotando uma marca própria, né? Qual é a vantagem e desvantagem de um dia o São Paulo tomar essa iniciativa? Cara, para isso acontecer, teria que ter uma revolução. Você teria que realmente construir um São Paulo, uma SA, uma limitada, que tivesse vinculada à estrutura do clube e cuidasse só disso, porque a cadeia logística é uma insanidade. A gente teve um exemplo recente, infelizmente, que deu errado, que foi o Santos com o licenciamento da capa. O que acontece? E era uma marca teórica que está hoje assistindo o Vasco. Essas marcas que são, eu não sou contra, para nicho, por exemplo, para o Fortaleza funciona, porque obviamente eles estão dentro de um estado... Venda local. Venda local. E aí você consegue trazer para outros mercados paralelos, ele entra como um artigo de souvenir, item de colecionador, que seria uma estratégia de projeção da marca do São Paulo lá fora. Então, inverteria esse processo. Agora, você pensar num clube que tem uma projeção nacional, num país continental, como é o Brasil, você teria que ter um projeto de pelo menos 5 anos, com investimento pesado, entendeu? Validar isso, construir essa marca em paralelo e criar um valor agregado também, porque, de uma certa maneira, existe um símbolo de status quando você porta uma marca desse tipo. É importante para a Adidas ter o São Paulo e vice-versa, porque você vai agregando valor nesse processo, é uma coisa que está aculturada. O torcedor grande de time gigante, ele não está habituado com essa possibilidade, porque tem sempre um viés, uma conotação, e a gente tem exemplos aí claros, de que é uma coisa mais amadora, de menos recurso técnico. É aquilo que a gente diz, né? Estava falando agora há pouco. Você falou, né, Glauco? Precisa ter uma empresa por trás. Então você vai ter que montar uma empresa. Sim. Aí você imagina o São Paulo montando uma empresa para cuidar disso? É verdade. É assim, já tá falando que montar empresa já é uma palavra proibida pros caras. Aí você vê quem tá cuidando do uniforme, o pai do Caio. Quem cuida lá da distribuição é o pai do Caio. Você entendeu? É quem, sei lá, é o neto do Caio. Todo mundo que é ligado a de compras. Departamento neto. Ou seja, tem que ser uma coisa séria, né? Sim. Uma coisa levada a séria. E ninguém vai levar a sério como uma New Balance, Adidas e Nike. Não vai. Agora tem uma outra... Então, olha, antes de ir embora, deixe o seu like e compartilhe essa transmissão com seus amigos são paulinos, tá bom? Então, Renata, um abraço. Beijo, Perrone, Senna. Tamo indo embora. Valeu, gente. Até mais aí. Até.